Olá, irmãos e irmãs, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite te agradecer por você poder participar comigo dessa transmissão, dessa mensagem. Quero falar da palavra do Senhor Jesus nessa noite, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a sua vida. E o Evangelho de João, de Jesus Cristo, melhor dizendo, escrito por João, no seu capítulo 16, versículo 33, diz a palavra do Senhor Jesus: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus venceu o mundo. Então, que esta palavra, que a palavra desta noite, ela seja uma palavra de vida, uma palavra de vitória para você, para a sua família, para todos que estão me ouvindo nesta noite. Antes de refletirmos sobre o tema desta noite, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Amém? Então, se você quiser orar comigo nesse instante, feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, graças eu te dou, Pai, por esta oportunidade, ó Deus, de poder estar, Senhor, ministrando a Tua palavra, ó Deus, e que esta palavra, Senhor, venha abençoar a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que vão ouvir esta mensagem, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja trazendo, Senhor, entendimento aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, se você observou, eu comecei falando do Evangelho de João, do capítulo 16, versículo 33. Ali Jesus disse que essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Ou seja, Jesus está dizendo, tende bom ânimo. As aflições existem. As aflições, elas vão existir todos os dias. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, as aflições são certas na vida do cristão. As aflições são certas nas nossas vidas, na vida de todas as pessoas, mas tem uma promessa de Deus para você nessa noite: ter bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Então, o salmista, no capítulo 30 dos Salmos, no versículo 5, diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Amanhã, pela manhã, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, conforme disse o profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 2, diz: para vós outros que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Aleluia! Este sol da justiça é Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio o sol da justiça, e ele trouxe salvação para aqueles que nele confiam. Mas novamente virá o sol da justiça, que vai trazer salvação nas suas asas. Jesus Cristo voltará agora não como homem, não como homem, não como filho de mulher, como nascido de mulher, mas ele virá em sua glória com seus anjos para buscar a sua igreja. Será o sol da justiça que virá pela segunda vez de forma definitiva. E nesse dia ele vem buscar a sua igreja para levar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você me acompanhe agora na leitura da mensagem dessa noite, do texto bíblico que nós vamos meditar nele, amém? Então essa mensagem ela está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão, e ao redor deles os escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para vê-lo e saudava-o. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma,
ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que desde o início, por toda a Bíblia, desde o início da Bíblia, o diabo tem se oposto. Ele se opõe a toda a obra de Deus. E foi assim com Eva, no jardim do Éden, quando ele levou Eva a pecar. Quando ele tentou Eva, ele convenceu Eva a pecar contra Deus. E ele fala para Eva que aquela árvore, se ela comesse daquela árvore, do fruto da árvore, ela teria conhecimento do bem e do mal e seria como Deus. E Eva foi enganada e Eva então aceitou aquela proposta do inimigo. E diz no versículo 6 do capítulo 3, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Também o próprio Jesus foi tentado. Quando Jesus, após ser batizado, diz a Bíblia no capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que o demônio, ele lança a mão de qualquer artifício para cegar as pessoas ao poder do Evangelho de Cristo. E Paulo deixou isso bem claro quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 4, versículo 4, ele diz: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Amém? Então, mas por que ele faz isso? Ele faz isso para manter as pessoas afastadas de Deus, para impedir que as pessoas se aproximem de Deus. E ele procura usar, ele usa de todo meio, de toda tentação e dúvida. Ele usa da culpa, ele usa o medo, ele usa a confusão, a doença, a inveja, o orgulho, calúnia, para que as pessoas se afastem de Deus, se afastem do Senhor Jesus. Então, se nós observarmos este texto de Marcos 9, ele é parecido com o texto de Marcos 5, melhor dizendo. No capítulo 5 de Marcos, quando Jesus chega à terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, conforme algumas traduções, diz que Jesus, um homem possesso de espírito imundo, sai do cemitério, das catatumbas e se encontra com Jesus. E os espíritos, os demônios que estão naquele homem rogam a Jesus para que não mande eles saírem para outro país. E diz a Bíblia que havia ali naquela região criação de porcos.
E os demônios então clamam, pedem para que Jesus permita que eles entrem nos porcos. E Jesus permite e manda eles entrar nos porcos. E diz que os porcos se precipitam, caem no mar e morrem. Mas qual a diferença entre um texto e outro? É que ali o homem é liberto da possessão, daquela possessão demoníaca. E toda impureza que havia ali se afunda no abismo do mar. Os seus moradores não agradeceram. Ao invés disso, o que é que eles fizeram? Eles exigiram, mandaram que Jesus se retirasse de suas terras. Nesse texto é o contrário. Nesse texto nós vemos a aflição de um pai que tem seu filho padecendo por uma enfermidade, por uma doença que ele não consegue mais controlá-la. O diabo está ali naquela vida, está tomando aquela vida. Então aquele homem, ele roga a Jesus, ele roga por compaixão, essa compaixão, ele pede a Jesus, tem compaixão de nós, ajuda-me na minha falta de fé. É isso que ele fez. Então é um apelo desesperado, um apelo de quem já não sabe mais o que fazer, aonde buscar ajuda. Mas eu quero te dizer que assim como aquele homem reconheceu que Jesus podia livrar o filho dele daquela possessão, eu quero te dizer que Jesus pode e vai fazer na sua vida aquilo que você está esperando. Jesus vai realizar na sua vida, vai libertar aquele que está enfermo, que está passando por uma necessidade, que está precisando de uma cura, de uma libertação, que está precisando de uma restauração. Jesus está fazendo isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo, querido? Então, esta é a diferença. Uns pediram para que Jesus saíssem, fossem embora das suas terras, e o outro clama por ajuda, porque ele estava de fato necessitando. Os outros, no capítulo 5, estavam preocupados com seus bens, com seus porcos, não com aquele homem que vivia nas sepulturas. E essa é a diferença. Amém? Então, o versículo 14 começa dizendo que quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. O que é que nós vemos aqui no texto? Que diz quando Jesus se aproximava, encontra uma multidão ali naquele local. Uma multidão agitada. Ele encontra um pai desesperado. Ele encontra os escribas discutindo com seus discípulos. Ele encontra um jovem possesso, dominado por um espírito imundo, um espírito mudo. Ele encontra um pai desesperado, um pai precisando de ajuda. É isso que Jesus encontra quando ele chega ali naquele local. Mas a Bíblia diz que quando eles se aproximaram, então eles quem se aproximaram? Jesus, Pedro, Tiago e João, porque eles estavam descendo do monte onde Jesus havia sido transfigurado. Naquela ocasião, naquele momento, Jesus tinha levado apenas Pedro, Tiago e João. Os demais discípulos ficaram, não seguiram com Jesus. Então, como os discípulos estavam naquela região, naquela localidade, a multidão estava esperando Jesus aparecer de alguma forma. Queriam ver Jesus. A multidão queria ver milagre, queria ver prodígios. É isso que a multidão anda buscando. Não só naquela época, mas hoje a multidão anda buscando. Então você veja que o milagre da transfiguração, conforme descreve o capítulo 9, a partir do versículo 2, ocorre à noite. Isso é o que Lucas nos garante. Lucas diz no capítulo 9, também diz que no dia seguinte, ao descerem eles do monte, uma grande multidão, a mesma situação. Só que Lucas acrescenta esse detalhe. No dia seguinte, então, o milagre da transfiguração ocorre à noite, aleluia, ocorre à noite. Conforme eu disse, Lucas 9, 31. No outro dia, de manhã, após o grande êxtase no monte, coisa maravilhosa, aleluia, coisa linda, coisa imensurável, que chegou a deixar os discípulos
que estavam com Jesus sem saber o que fazer. A Bíblia diz que eles não sabiam o que fazer, nem o que falar. Jesus e seus discípulos descem e encontram a vida normal lá embaixo, uma vida cotidiana, com suas aflições, suas inquietações. É isso que Jesus encontra. As necessidades básicas da vida, do dia a dia. Mas Jesus também encontra os escribas que visavam tão somente prejudicar a obra de Deus. Essa era a intenção dos escribas, prejudicar a obra de Deus. Então Jesus aparece em meio àquela multidão e toda a atenção é voltada para ele. A multidão o saudou, a multidão alegrou-se com a sua presença, na expectativa de presenciar algum outro milagre, algum outro prodígio, algo diferente, né, do que eles estavam acostumados. Essa era a expectativa da multidão. A multidão ela andava com Jesus, querendo ver milagres, querendo ver acontecimentos nunca vistos antes, né? Era isso que eles queriam ver. E eles estavam preocupados apenas com isso. Eles não estavam preocupados com as pessoas ou com os necessitados. Não é isso? Então, no versículo 16 diz: Jesus interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? Que é que discutis com eles, com os meus discípulos? Repare que Jesus queria entender a razão daquela discussão. O que é que está acontecendo? Por que essa discussão com os meus discípulos? Então nós podemos observar que Jesus agiu em defesa dos seus discípulos. Assim como o pai daquele rapaz estava agindo em defesa dele, buscando uma cura, uma libertação para aquele jovem, a restauração da sua vida, da sua consciência. É isso que o pai tem que fazer, que a mãe tem que fazer. Buscar socorro a quem pode socorrer, pedir ajuda a quem pode ajudar. Foi isso. E agiu como um pai age, como uma mãe age em defesa dos seus filhos, da sua casa, da sua família, do seu lar. Foi isso que Jesus fez. Por que discutis com eles? Por que discutis com ele? Então nós vemos que a resposta, a razão pela qual está havendo uma discussão está no versículo 17, que diz assim: Jesus faz a pergunta: que é que discutis com eles? Então, no versículo 17, diz que um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito mudo. E este, onde quer que apanha, lança-o por terra. Ou seja, onde o espírito apanha aquele rapaz, lança ele por terra. E o rapaz espuma, rilha os dentes e vai definhando. E ele continua dizendo: roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Aqui nós entendemos a razão da discussão. Eu imagino os discípulos cercados pela multidão, sendo instigados pelos escribas, questionados: por que vocês não fazem? Por que vocês... Onde está a capacidade de vocês? Eu imagino isso, uma discussão nesse sentido. Então a resposta que Jesus veio de um pai, uma resposta humilde, sincera, verdadeira. Eis a razão da discussão. Trouxe-te o meu filho possesso por um espírito mudo, e os teus discípulos não puderam fazer nada por ele. Observe, então, o contraste entre a glória vivida no monte, na transfiguração de Jesus, e a impotência dos seus discípulos para derrotar as forças do mal. Interessante entender que eles, os discípulos de Cristo, já haviam expulsado o demônio, conforme diz em Marcos, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: quando Jesus dá instruções para os 12 e envia eles de 2 em 2, Jesus dá autoridade sobre os espíritos imundos. E no versículo 13, quando eles voltam, diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor, que eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos
enfermos. Então, eles já tinham essa experiência. No entanto, eles não puderam fazer nada naquele momento. Então, querido, meu irmão, minha irmã, o mal deseja destruir a fé das pessoas. O mal se empenha em fazer isso. O diabo é um especialista nisso, em destruir a fé das pessoas. Porque João 10, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o diabo veio somente para roubar, para matar e para destruir. E no versículo 44 do capítulo 8, também do evangelho escrito por João, ele diz que Jesus disse às pessoas, aos judeus que discutiam com Jesus, diz que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aprenda uma coisa, entenda uma coisa nesta noite. Diante da situação difícil, diante de problemas de um momento delicado, de algo que você não pode solucionar, busque ajuda, relate o fato, faça como o pai desse jovem, não deixe que a situação saia do controle. Lembre-se que há um Deus que tudo pode, há um Deus que ouve quando nós clamamos por Ele, há um Deus que está atento ao nosso clamor. Pense nisso, não fique tentando resolver sozinho. Aleluia, glória a Deus. Então busque ajuda sempre que você precisar, tá? Não fique sozinho, dizendo, vai passar. Não, creia em Deus, busque ajuda, ore ao Senhor, clame o seu nome, clame por socorro, clame por ajuda. E aí nós vemos aqui, a partir do versículo 19, o clamor do Pai. Algo interessante que logo depois, no versículo 18, ele fala que rogou, termina dizendo, roguei os teus discípulos que o expelisse e eles não puderam. No 19, Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Oh, querido, veja aqui a reação de Jesus, é um lamento. Diante do relato daquele homem, Jesus lamenta pela incredulidade dos discípulos, incredulidade das pessoas. Até quando estarei convosco? O que vem a ser essa geração incrédula? A resposta só pode ser, a geração incrédula são todos que estão entre Jesus. São todos. É a mesma que presenciava, a geração incrédula é a mesma que presenciava os atos de Jesus, os milagres, os prodígios, e se recusava a crer. Essa é a geração incrédula. Toda a geração incrédula, podemos dizer que são todas as pessoas que se aproximam de Deus com objetivos adversos, né? Objetivo não apenas para verem milagre, mas para testar o poder de Deus, para assistir uma ação extraordinária. Essa é a geração incrédula. Essa geração incrédula, ela se esquece que precisam de arrependimento, viver uma vida de arrependimento. E elas, pelo contrário, elas buscam apenas uma solução passageira para o seu problema, apenas uma solução para aquele problema imediato, é o que ela busca. Essa é a geração incrédula, que vê os milagres de Jesus como maravilhas. E não consegue ver os sinais e prodígios, né? E da presença de Deus na terra, entre seu povo. Então, essa é a geração incrédula que está aqui no texto. É por isso que Jesus fala em João capítulo 4, versículo 48, ele diz, disse Jesus, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? É isso que a geração incrédula tem buscado. É sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Então entenda, nós não estamos longe também desse pensamento, desta realidade.
Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas andam buscando por sinais, por prodígios, querem ver algo diferente, inaudito, que nunca foi feito, maravilhas, né? É isso que elas estão buscando. E Satanás tem aproveitado esta situação, né? Tem aproveitado esta situação. Ele é astuto, ele não desiste, e ele tem um propósito na vida daquele jovem, como na vida de muitas pessoas, que é atormentar, causar um sofrimento, destruir a família. Então, só a intervenção divina, só a presença de Deus na vida do ser humano pode barrar todos os ataques do inimigo. Amém? Então, versículo 22, parte B em diante, vai dizer: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde: se podes. Algumas versões, algumas traduções vai dizer: se podes crer. Se podes crer. Tudo é possível que crê. Tá? Se podes crer, tudo é possível que crê. Jesus responde para ele: se podes, ou seja, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E o versículo 24 diz que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, a súplica do pai, ela reflete a situação real do povo. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos, ajuda-nos. O quê? Uma situação de impotência, de desespero, e por isso ele roga por compaixão. Podemos dizer que é uma expressão máxima de confiança, né? Confiança plena e esperança em Jesus. É isso que ele está dizendo: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Então o texto nos diz claramente que quem se entrega a Deus incondicionalmente, a esse tudo é possível. Tudo é possível que crê. Amém? Porque em Mateus 21, 22, diz assim a palavra do Senhor: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, um pedido confiante não deixa de ser atendido. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, esta noite, se você está se sentindo como aquele pai, peça a Deus, peça por ajuda, peça por socorro, por misericórdia, que eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. Amém? Entenda uma coisa: Deus quer reinar na vida do homem. Deus quer reinar na sua vida, na sua casa, na sua família, pois tudo é possível ao que crer. Aleluia. Sempre há esperança quando a nossa confiança está em Deus. Ter fé, querido, ter fé é confiar inteiramente em Deus. Ter fé é descansar, é entregar todos os seus caminhos a Ele. Ter fé é esperar nele, confiantemente, como disse o salmista: esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu, e quando clamei por socorro, Ele ouve, Ele atende o clamor. Você está entendendo? Então isso é ter fé, é descansar no Senhor, é entregar toda a sua vida, todos os seus caminhos, todos os seus propósitos a Ele. Amém? Então, quando Jesus entra em casa, versículo 28, entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nos expulsá-lo? Respondeu Jesus: essas coisas não podem sair senão por meio de oração e jejum. Algumas versões acrescentam o jejum aqui no texto. Amém? Então, não pode sair. Uma vida de oração, uma vida de fé em Deus, resulta na posse espiritual, pela unção do Espírito Santo, posse do poder espiritual. Ela resulta e ela se revela eficaz no momento do conflito, no momento da necessidade, no momento das aflições. Você precisa buscar a Deus. A fé vai fazer com que tudo isso aconteça.
Que palavra magnífica, né, irmão? Que palavra abençoada. Tudo é possível que crê. Você crê? E se você crê, eleve seus pensamentos ao Senhor, porque na fé nós podemos participar da vitória daquele que é o Senhor da vida. Amém? Na fé nós podemos ter forças para resistir diante da morte, que diariamente nos assola, nos ataca, tenta nos derrotar. Não, na fé nós é que vamos derrotá-la. Você está entendendo? Então no versículo 25, né? Voltando aqui no texto, 25 e 27, Jesus diz que quando a multidão concorria, ou seja, a multidão disputava para ver quem tomava, assumia, né? Quem ficava em primeiro lugar, na melhor posição ali, diante daquela situação, para ver o que ia acontecer. Então Jesus repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Versículo 27. Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você está entendendo? A graça de Deus. Jesus age libertando pessoas das forças do mal. Jesus age libertando da opressão. Jesus cura. Jesus restaura vidas, assim como restaurou a vida daquele jovem, a vida daquele pai, daquela família. Jesus quer restaurar as vidas que estão padecendo, as pessoas que estão padecendo, estão passando por aflições. Jesus quer tomar pela mão, assim como ele tomou aquele jovem pela mão e ergueu. Jesus quer tomar pela mão aquele que está fraco, que está cansado, quer erguê-lo. Aquele que está caído em seus medos, em suas angústias, em suas aflições. Jesus quer te colocar de pé, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Porque ele faz forte ao cansado e multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Está na sua palavra. Isaías capítulo 40, versículo 29. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero terminar esta mensagem orando por você. Pedindo a Deus que tire todo o medo, toda incredulidade, toda falta de fé, toda desesperança da vida, da sua casa, da sua família. Amém? Então vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu santo nome, Senhor, por este momento. Meu Deus, que esta palavra, Pai, tenha tocado os corações dos teus servos, dos teus filhos, Senhor, para que eles possam suportar, Senhor, suportar as aflições, crendo, Senhor, que nascerá um novo sol trazendo a salvação nas suas asas. Ó Deus, e que todos sairão e saltarão como bezerros, soltos da estribaria, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe este casal, abençoe esta família, abençoe estes filhos que estão nesse instante, Senhor, ouvindo, participando com os pais dessa mensagem, meu Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, reveste-nos, ó Deus, com tua armadura, a armadura, Senhor, que nos protege do inimigo, nos protege do dia mal, nos dá força para suportar, de sorte que nós permaneçamos, meu Deus, inabaláveis, firmados, ó Deus, na verdade da tua palavra, Senhor, é a verdade. Guia-nos, Senhor, por pastos verdejantes. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, e louvo o teu santo nome por esta oportunidade e que esta palavra abençoe a cada um, Senhor, que vier a ouvi-la nesta noite e nos dias que se seguem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.